Muito bem, a gente começa o vídeo com a pergunta: qual é a excreta? Mas para isso a gente tem que entender direito o que é uma excreta, né? O negócio é o seguinte: a excreta está relacionada com o metabolismo, tudo bem? E o que é o metabolismo? Metabolismo vem de meta, que pode significar, por exemplo, transformação. Mas que transformação é essa? Pensa o seguinte, a gente se alimenta, né? Imagina, por exemplo, quando você come um hambúrguer, né? Naquele hambúrguer ali vai ter carboidrato, vai ter proteína, entre uma outra série de nutrientes. Quando você come o hambúrguer, você digere ele, ou seja, você quebra ele, e ao quebrar ele, absorve todos esses nutrientes, todos esses carboidratos, todas essas proteínas, tá? Então você quebra o alimento e absorve ele. Essas proteínas e esses carboidratos que você absorveu, você vai utilizar eles para reconstruir novas moléculas, novas proteínas, novos carboidratos, etc. Então tem um processo de transformação. Você pega, por exemplo, vamos dar o exemplo da proteína. Você pega a proteína, quebra ela em pedaços menores e reconstrói uma nova proteína a partir desses pedaços de proteína, tudo bem? Então esse processo de transformação de um nutriente em outro, né? É como se fosse um Lego, né? Você pega uma estrutura feita de Lego, separa ela em peças menores e reconstrói uma outra estrutura de Lego. Esse é o metabolismo, tudo bem? Agora, quando você come, por exemplo, de novo, o hambúrguer, você não vai utilizar tudo aquilo, tudo bem? Você não vai utilizar todas as peças. Tem peças que não servem para você. O que você faz com essas peças que sobraram? Você não vai guardar, tudo bem? Você vai jogar fora. O organismo ele trabalha com eficiência. Então ele não vai utilizar tudo. O que ele faz? Ele joga fora. Ele excreta uma parte, tudo bem? Então isso são excretas nitrogenadas, são os restos, os resíduos metabólicos. Resíduo é resto. Então o que a gente vai excretar? Vai liberar esses resíduos metabólicos, que podem estar na forma aí de amônia, de ureia, sais, mesmo água a gente libera. Né? Então a gente libera essas excretas. No caso, normalmente os organismos excretam na forma de amônia, ureia ou ácido úrico. Tá? É sobre isso que a gente vai falar agora. Então eu tenho aqui uma tabelinha com as três excretas, tudo bem? Nessa linha aqui eu vou ter então a amônia, a ureia e o ácido úrico. E a gente vai falar sobre três características que podem ser relevantes para o vestibular. Sua toxicidade, sua solubilidade, e a gente também vai dar um exemplo de algum organismo, de alguns tipos de organismos que podem excretar a nossa excreta em questão. Então, começando pela amônia, tudo bem? O que é interessante da amônia? Ela tem uma toxicidade muito alta, tudo bem? Então, ela é bem tóxica. Por isso, inclusive, ela não pode permanecer muito tempo no corpo do organismo. E o que é interessante? Ela tem uma solubilidade alta, ou seja, ela precisa de muita água para ser solubilizada, tudo bem? O que é bem importante, porque ela é tóxica, né? Então ela precisa de uma alta quantidade de água para ser ali dissolvida e ser liberada, tudo bem? Porque para ser liberada ela tem que estar numa forma meio líquida, né? Então ela precisa de muita água para ser liberada. Então pensa comigo. Se um organismo excreta amônia, ele vai precisar ter disponível para ele muita ou pouca água. Ele vai precisar de ter muita água, porque a solubilidade é alta, tudo bem? Então, um exemplo aí de animal que libera amônia são os peixes, tudo bem? Isso justamente porque eles têm um grande aporte de água. Não quer dizer que animais que não vivem na água não possam liberar amônia. Eles podem, mas normalmente eles precisam ali de um grande aporte de água para liberar a amônia, tudo bem? Então ela é muito tóxica e ela tem uma alta solubilidade, tudo bem? Para ser dissolvida ela precisa de muita água, né? A ureia, né, se a gente comparar com a amônia e com ácido úrico, ela vai ter uma toxicidade intermediária, tudo bem? Não é nem tão alta quanto a da amônia, nem tão baixa quanto a do ácido úrico. Então, ela tem uma toxicidade média, o que permite que ela fique mais tempo dentro do corpo de um organismo. E ela também vai ter uma solubilidade média, ela não precisa de tanta água que nem a amônia. Isso é interessante para animais terrestres, né? Porque a gente tem uma independência maior da água. A gente não está o tempo inteiro em contato com a água. Mesmo assim, a gente precisa tomar uma certa quantidade de água por dia. Então, a ureia, que inclusive vai formar a nossa urina, ela não é tão tóxica e tem uma solubilidade também intermediária, tudo bem? Por exemplo, aí são os mamíferos, incluindo o ser humano, tudo bem? Então, tá aí a ureia, que vai formar a nossa urina, tudo bem?
Outra coisa, então, falando então do ácido úrico. O ácido úrico ele vai ter a toxicidade mais baixa em relação aos demais, tudo bem? E ele também vai ter uma solubilidade bem baixa. Quer dizer que ele não precisa de muita água para ser excretado. Você já deve ter visto ácido úrico alguma vez na vida, talvez até tomado ácido úrico na cabeça. É o famoso cocô de pombo, né? As aves liberam ácido úrico e você pode notar que o ácido úrico ele é meio pastoso, né? Ele não é exatamente líquido, justamente por causa da solubilidade dele, tudo bem? Ele não precisa de muita água para ser excretado. Isso é muito interessante porque dá para você lembrar disso pensando no cocô de pombo. E olha só que interessante, as aves, né, que são nosso exemplo, elas voam. E para voar você precisa do menor peso possível. Então, quanto mais leve você for, melhor para voar. Ou seja, você tá ali, digamos assim, cheio de água, né? Você tá ali com um bucho cheio d'água, te deixa mais pesado. Então, é interessante para as aves precisar de menos água, porque isso ajuda no voo, tudo bem? Então, é interessante para as aves que voam você liberar ácido úrico, porque ter menos água deixa você mais leve, o que permite um voo eficiente por parte delas por precisar de pouca água. Então, o ácido úrico tá ligado às aves, embora os répteis também sejam outro exemplo, né, de animais que liberam ácido úrico, ok? Então, essas são as excretas e a gente tem que estar sempre atento, principalmente nessas duas colunas aqui de toxicidade e de solubilidade, ok?